esse canal é sobre resumos de filmes, então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro, a porta é soldada, sim, não tem como sair, e ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro, a porta é soldada, sim, não tem como sair, e ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro, a porta é soldada, sim, não tem como sair, e ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa.
O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera.
O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão está esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo, bum, e o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor, ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão está esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo, bum, e o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor, ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão está esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo, bum, e o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor, ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão está esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo, bum,
e o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor, ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor, ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor, ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa.
O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera.
O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão está esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo, bum, e o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão está esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo, bum, e o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão está esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo, bum, e o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão está esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo, bum,
e o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro, a porta é soldada, sim, não tem como sair, e ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro, a porta é soldada, sim, não tem como sair, e ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro, a porta é soldada, sim, não tem como sair, e ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa.
O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec 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 dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec 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 dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec 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 dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec 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 dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro,
encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum!
e o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa.
O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera.
O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão está esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão está esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão está esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão está esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum!
e o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro, a porta é soldada, sim, não tem como sair, e ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro, a porta é soldada, sim, não tem como sair, e ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro, a porta é soldada, sim, não tem como sair, e ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa.
O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera.
O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão está esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão está esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão está esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue. E a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão está esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum!
e o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro, a porta é soldada, sim, não tem como sair, e ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro, a porta é soldada, sim, não tem como sair, e ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa. O cara é jogado lá dentro, a porta é soldada, sim, não tem como sair, e ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura. Imagina que você está trancado dentro de uma geladeira velha, no fundo de uma piscina cheia de sangue, e a única forma de você ver o que tem lá fora é tirando uma foto, que demora pra caramba pra sair. É assim que o filme começa.
O cara é jogado lá dentro. A porta é soldada. Sim, não tem como sair. E ele começa a descer. No começo é só silêncio e aquele barulho chato de tec-tec-tec dos instrumentos. Ele começa a navegar usando um mapa de papel, tipo tesouro pirata, e tira a primeira foto. No visor, ele só vê rochas vermelhas. Beleza, tranquilo, ele pensa. Só que aí começa um barulho de algo arranhando o metal. O submarino dá um solavanco. Ele tira outra foto e pá, tem um olho gigante, do tamanho de um carro, encarando a câmera. O cara entra em pânico. O submarino começa a apitar porque a pressão tá esmagando tudo. E um jato de sangue espirra de um cano estourado, direto na cara dele. Ele tenta dar ré, mas o peixão, que tá mais para um monstro de pesadelo, bate com tudo na lateral. O submarino vira um liquidificador de sangue e metal. Ele chega no último ponto do mapa, tira a foto final e vê uma boca aberta, cheia de dentes maiores que ele. O filme termina com o metal explodindo. Bum! E o oceano de sangue engolindo tudo. Não sobra nada, só o silêncio de novo. É claustrofobia pura.